crianças do segundo e terceiro ano, tudo bem? Aqui é a professora Manu, tô aqui com vocês para mais uma aula de robótica. Peguem então o seu caderno, vamos colocar a data de hoje, preencham lá a data de hoje, aula 31 de robótica. Também podem desenhar ali a engrenagem. Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso aí no caderno. E aí, anotaram? Então hoje eu vou pedir para vocês alguns materiais. Então presta atenção que vai aparecer lá na tela para vocês. Eu vou pedir que vocês separem aí papéis coloridos ou qualquer papel que você tenha aí. Se tiver só a folha sulfite, só uma folha do caderno, não tem problema. Tesoura, cola, papelão, se você tiver uma caixa de sapato, né, algum pedaço de papelão aí que a gente vai usar para atividade, e também se tiver, por acaso, né, se tiver na sua casa, um óculos sem uso ou um óculos de brinquedo, né, um óculos daqueles de fantasia, se vocês tiverem pode separar aí também, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês separarem esses materiais que a gente vai usar para a aula de hoje. Separar os materiais? Então deixa aí perto de você que a gente vai usar na atividade. Então hoje eu quero mostrar para vocês os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu acho que vocês já devem ter visto, né, na maioria das aulas, vocês já devem ter visto esses objetivos. Mas hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre cada um deles. E aí a gente vai retomar algumas aulas e vocês vão perceber que a gente já estava falando, né, desses objetivos e o porquê de tudo isso, né? Então a ONU é a Organização das Nações Unidas, né? O que são as nações? São os países. Então são países que se reúnem pensando aí num mundo melhor, né? Em atitudes que nós podemos ter para que a vida, né, fique melhor aqui no nosso planeta, para que a gente consiga cuidar e preservar, né, todo o nosso planeta Terra. Então, vai aparecer lá na tela os objetivos e eu vou fazendo a leitura de cada um deles com vocês. São 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Número 1, erradicação da pobreza. Número 2, fome zero. Número 3, boa saúde e bem-estar. Número 4, educação de qualidade. Número 5, igualdade de gênero. Número 6, água limpa e saneamento. Número 7, energia acessível e limpa. Número 8, emprego digno e crescimento econômico. Número 9, indústria, inovação e infraestrutura. Número 10, redução das desigualdades. Número 11, cidades e comunidades sustentáveis. Número 12, consumo e produção responsáveis. Número 13, combate às alterações climáticas. Número 14, vida debaixo d'água. Número 15, vida sobre a terra. Número 16,
paz, justiça e instituições fortes. E o número 17, parcerias em prol das metas. Então, esses são os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Para que a gente entenda, para que vocês entendam um pouquinho mais como eles surgiram e o porquê que eles surgiram, a gente vai assistir um vídeo agora bem legal. Vamos imaginar que você esteja viajando pelo espaço e que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande. E agora você vê a Terra, uma pequena ilha no espaço, uma composição de água, pedra e solo, uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existe mais vidas no espaço? Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas: água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo? Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030. A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho, mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030 teremos um longo caminho, então nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos, então há diferentes formas de você ajudar. Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente, aos amigos que tem ou os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas, nós temos um só planeta e devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros e compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. Só lembrando. Bem legal esse vídeo, né? Ele mostrou ali para vocês que esses objetivos, então, eles foram pensados, né, para que a gente tenha uma condição melhor de vida aqui, né, para que a gente aprenda a preservar e a cuidar mais do nosso planeta e das pessoas, né, dos nossos próximos, para que se reduza as desigualdades e para que a vida toda, né, a vida como um todo seja preservada aqui. Então, como eu falei para vocês, a gente vai retomar algumas aulas que a gente já tinha trabalhado com vocês e a gente vai tentar identificar alguns desses ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Vamos ver se vocês conseguem identificar? Então, na próxima tela vai aparecer ali para vocês os robôs, né, e os braços robóticos que a gente já tinha mostrado, né, numa aula anterior. Então, tem o robô de inteligência artificial para o diagnóstico de pacientes. Então, uma inteligência artificial que está sendo usado agora na época, né, dessa pandemia, do Covid, e ele faz ali a triagem dos pacientes. Temos também ali os braços robóticos que são usados na medicina. Então, a gente consegue identificar ali 2 ODS, 2 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu vou dar um tempinho para que você pense aí. Será que você consegue identificar? Então pense, nós temos 2 ali, pelo menos 2 que dá para identificar logo de cara. Vou dar um tempinho, daí você vai pensar aí na sua casa.
e com fita adesiva, né? Então, a gente vai moldando aqui, ó, estão vendo que ele não ficou assim bem certinho, né? Um óculos para brincar mesmo. Dobrei aqui as partes dos canudos, e esse aqui dá para fazer com papel também. Você pode torcer o papelzinho, né? E aí formar os círculos, as hastes e ir colando tudo, né? Ou prendendo com fita também, olha só. Esse aqui também é outro óculos bem divertido. Aí eu tinha um óculos velho lá na minha casa também, que eu coloquei aqui umas anteninhas, ó, estão vendo que ele tá até com uma lente 100, né, tá quebradinho. Então, se você tiver um óculos assim também, se seus pais tiverem, você puder utilizar. Mas primeiro tem que pedir pro pai e pra mãe, ou pro responsável. E tem esse que eu vou fazer agora aqui com vocês, que é um óculos de papel, olha só. Mais ou menos assim também. Vou fazer esse de papel. Então, você vai desenhar um molde aí na sua folha. Primeiro você pega uma folha, se tiver, aqui a minha folha é rosa, mas pode ser uma folha branca, a folha que vocês tiverem, então dobra assim ao meio, ó. Então tem uma folha sulfite, uma folha colorida, vou dobrá-la desse jeito aqui, e aí eu vou fazer o desenho. Como que eu vou fazer esse desenho? Vou desenhar aqui, ó, a parte das perninhas do meu óculos, então tem que fazer essa partezinha aqui, ó, né, para eu colocar atrás da orelha, que são as hastezinhas, e uma parte comprida. Então, vou desenhar aqui, fazer uma hastezinha. Depois eu preciso fazer a parte, né, que vai nos olhos, a parte das lentes, ó. Então, fazer um contorno, assim, e um buraquinho no meio para que eu possa recortar e enxergar. Vocês fazem aí na folha de vocês também, ou se vocês quiserem construir de papelão, de canudo, como esse que eu mostrei, ou só do papel, aí vocês vão usar a criatividade de vocês, como vocês quiserem construir esse óculos. E aí, os buraquinhos aqui do meio, para fazer a lente. Então, agora eu vou recortar esse meu óculos. Olha só, vai produzindo aí, ou vai pensando no seu óculos, como você vai fazer. Eu tô demonstrando aqui uma possibilidade. Aí depois, com mais calma, você pode pensar nessa produção, em como você quer fazer o seu óculos aí. Quase finalizando. Então, ó, ficou mais ou menos assim. E agora falta o quê? Falta eu cortar aqui para fazer a parte da lente, né? Para eu conseguir enxergar. Dobrar assim para que eu possa recortar. Para vocês recortarem aí no meio, tem que dar uma dobradinha. E ele fica mais ou menos assim. Estão vendo? Agora eu vou recortar do outro lado também, ó. Dou uma dobradinha aqui no meio. E aí eu recorto. Olha só que tá o meu óculos já finalizado, certo? Vou dar um tempinho para vocês terminarem aí o de vocês.
Conseguiram terminar o óculos? Se você não conseguiu, não tem problema, aí vocês podem terminar depois ao término da aula, combinado? Agora a gente vai dar sequência aqui. A gente está falando dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e da gente desenvolver um novo olhar para as coisas que estão à nossa volta, para as pessoas, para as nossas próprias atitudes. E a gente vai falar também da cidade sustentável, de como a gente pode pensar ações para a nossa cidade, inovações que preservem aqui a vida na Terra, né? Então, a gente selecionou ali o ODS 11, que vai falar das cidades e comunidades sustentáveis, e eu vou mostrar para vocês agora em detalhes a nossa maquete aqui da cidade sustentável. Vamos ver? Então, nós estamos aqui agora com a maquete dessa cidade sustentável, com algumas fontes de energias renováveis, né? Então, pensando nas questões de sustentabilidade, voltadas aí para o meio ambiente, para não poluir o meio ambiente, né, para não esgotar as fontes de energia. Então a gente montou aqui essa maquete dessa cidade e eu vou demonstrar algumas coisas para vocês. Então aqui, onde está girando essas hélices aqui, a gente está representando uma usina de energia eólica. Então é a energia produzida, né, através do vento. Então por isso, né, o vento faz girar essas hélices. Depois a gente vai ver com mais detalhes, né, como que converte aí em energia elétrica, né, e envia essa energia para as residências, para os postos de iluminação. Aí, vocês podem observar também nessas casinhas, ó, que elas estão com algumas plaquinhas em cima. Sabe o que são essas plaquinhas? São placas fotovoltaicas. Então, são plaquinhas para captar energia solar, energia do sol. E aí também transforma em energia elétrica para ser usada ali nas casas. E a gente vai ver também que existem já alguns prédios aqui de Curitiba que já tem, inclusive o prédio da prefeitura já tem placas de energia solar. Nós representamos aqui os postes e temos também aqui o semáforo. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre semáforo. E nós temos o ônibus híbrido, que ele pode ser com combustível e também movido a energia elétrica. E aqui a gente representou um carrinho elétrico, olha só. Eu vou mostrar para vocês na tela depois com mais detalhes, né, como que funcionam esses veículos. Vamos ver aqui agora o ônibus em funcionamento, eu vou mostrar para vocês. Então nós temos que ligar a nossa montagem. O ônibus a gente já mostrou aqui para vocês algumas vezes, como ele funciona, como que foi feita essa montagem, a programação. E esse aqui está representando um ônibus híbrido. Então, o ônibus em funcionamento. Fazer o nosso ônibus voltar. E aí agora eu vou mostrar para vocês o nosso carrinho elétrico também andando na maquete da cidade. Então a montagem do carrinho que a gente já havia mostrado em outras aulas e aqui a gente vai ver ele no percurso aqui da nossa cidade. Fazendo a volta. Então aqui a gente vê a representação de algumas possibilidades sustentáveis aqui na cidade. Agora a gente vai observar lá na tela o que é esse conceito de sustentabilidade. É um adjetivo que se consegue sustentar, manter, em que há ou pode haver sustentação, que se consegue defender, defensável, teoria sustentável, que pode ser realizado sem que haja prejuízo, riscos ao ambiente, desenvolvimento sustentável e a etimologia, a origem da palavra sustentável. Então essa definição foi tirada ali do dicionário online da língua portuguesa. Então, que a gente possa, né, quando fala de sustentabilidade relacionada a meio ambiente, utilizar dos recursos da natureza sem prejuízo, sem riscos, né? Por isso que a gente vai falar de energias renováveis. E quando a gente fala dessas energias renováveis, a gente relaciona ali aos ODS 7
9, 11 e 12, que foram aqueles que eu já fiz a leitura para vocês, certo? Então vamos falar um pouquinho da energia eólica. A gente viu ali na nossa maquete, na representação, mais ou menos como ela funciona. Claro que a nossa ali era um protótipo, né? E ela foi programada para girar aquela hélice. Mas nas usinas, né, de energia eólica, é o vento que vai movimentar essa turbina ali, essas hélices, né, vai girar a turbina, e aí existe todo um processo de transformação, um gerador que vai transformar em energia elétrica e vai fornecer essa energia lá para as residências, para a iluminação pública. Aqui em Curitiba a gente não tem usinas de energia eólica por questões de altitude, de vento, né, mas a gente tem outras regiões do Brasil. Também existe a energia solar, que é aquela que eu mostrei para vocês lá das casinhas, né, com as plaquinhas no telhado, que vão captar toda a energia do sol, né, como o nome já diz, o calor do sol, e aí vai transformar, também existe um transformador ali, um gerador, vai transformar em energia elétrica. E como eu falei para vocês, a gente tem aqui na Prefeitura de Curitiba essas placas, né, que já fazem essa captação da energia solar. Bem legal, né? Também temos os carros elétricos ou híbridos, como eu mostrei para vocês. E aí é bem importante por essa questão da emissão dos combustíveis, né? Da emissão dos gases na atmosfera. Então, está relacionado ali o ODS 13 também. E como que funciona? Mais ou menos, sabe o celular, quando acaba a bateria, precisa carregar numa fonte de energia elétrica? Então, é mais ou menos assim, né? Então, o carro, você precisa carregá-lo também numa fonte de energia elétrica, e aí ele vai rodar conforme, né, aquela bateria durar, e aí depois precisa ser carregado novamente. E existem os veículos híbridos, né? Híbrido, que pode ser tanto com energia elétrica ou com combustível também, certo? Agora nós vamos lá para a nossa atividade. Então, para a gente começar, eu tenho um desafio para vocês. A gente vai brincar de caça-palavras. Então, encontre as palavras relacionadas ao tema da nossa aula de hoje e registre-as em seu caderno. Então, são 5 palavrinhas que estão ali nesse caça-palavras que vai aparecer para vocês. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês achem essas 5 palavras, que são palavras relacionadas ao tema da nossa aula. E aí, acho que vocês encontraram todas, né? Então vamos conferir? A primeira ali, logo de cara, é a palavra cidade, olha só. Então a primeira palavra, cidade. A segunda que vai aparecer ali embaixo é a palavra ônibus. A terceira é uma palavra maior lá, ó, sustentável. A quarta palavrinha é solar, tá ali no S de sustentável, ó, solar, tá na vertical. E a última palavrinha é a palavrinha eólica. Vou dar mais um tempinho só para vocês conferirem aí se vocês acharam todas. Agora a nossa próxima atividade é uma tarefa de casa, então você pode fazer aí com seus familiares também.
Lembra dos óculos que a gente construiu? Então, ao colocar os seus óculos, que necessidade você percebe na sua rua ou no seu bairro? Então, você vai registrar algumas das necessidades, pensando nas questões da sustentabilidade aí para o meio ambiente. E aí você vai pensar também em sugestões para essas necessidades. Então, a gente vai apontar necessidades, né? Você vai apontar e pensar no que pode ser feito, né? O que poderia ser melhorado. E que tal você criar algo? A gente vê aqui nas aulas de robótica que é possível a gente fazer alguns protótipos, algumas criações. Então, você também vai poder criar algo, né? Pensando nas necessidades que você apontou aí com a sua família. Então, essa é a atividade que vai ficar para casa e vocês vão fazer depois. Também a gente vem pedindo para que vocês enviem as suas tarefas, né, que vocês já fizeram na aula de robótica. Então tá ali o e-mail ctdi@educacão.curitiba.pr.gov.br. Então pode enviar, se você quiser enviar um vídeo, uma foto do seu caderno, pede para algum adulto responsável fazer isso, né, porque a gente vai gostar muito de receber. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima. Tchau!